Eu não aguento mais. E pelo visto, os comunistas tudo, ninguém aguenta mais. Porque agora até Ian Neves foi submetido à pergunta que todos fazem. Cultura woke. Ian Neves, chegou a tua vez. Chegou a tua vez de falar de cultura woke. A gente não aguenta mais, mas parece que todo lugar que a gente vai, entrou no assunto cultura. Ah, e a cultura woke? A gente não aguenta mais falar sobre isso. A gente quer falar sobre arte de verdade. A gente quer falar sobre cultura. A gente não quer falar desse liberal. O teto de compreensão sobre cultura dessa galera é falar cultura woke. Que existe uma conspiração global em torno do comunismo pra dominar o mundo. Não, a gente não aguenta mais falar sobre... A gente quer falar de arte. Me deixa falar sobre o belo. Nem Breaking the Wave se salva na filmografia do Lars von Trier. É maravilhosa. É maravilhoso. Breaking the Wave é muito bom. Onda do Destino, né? Muito bom. Mas a gente não aguenta mais. Mas vamos lá, vamos ver o que Ian Neves tem a nos dizer sobre cultura woke. Sobe aí o cultura woke no chat. Peraí. Eleitos muito porque... Eu vou te falar, esse negócio, esses caras não são eleitos muito porque a pauta de governo se confunde com as questões sobre o viés de pensamento, vamos dizer, de esquerda, talvez, assim, que é tipo, engloba tantas coisas. Eu tô dizendo isso, assim, de uma perspectiva popularesca, de alguém leigo que... Sabe quando você vai numa reunião de família, como é que você vê as conversas, mais ou menos? Eu vou te dizer assim, aí parece que todas essas pautas progressistas, inclusão, diversidade, todas essas coisas é que às vezes elas querem barrar esse tipo de pensamento, vamos dizer, considerado afrescalhado, onde o rumo da sociedade Nutella vai chegar, se esse pensamento esquerdista entrar em vigor, a cultura woke, tudo isso vai dominar, o que vai ser do nosso futuro cultural, e isso... Pensamento esquerdista vai dominar a cultura woke, ai. Não faz parte da coisa política, talvez, entendeu? Talvez não, eu faça. entendi, porque isso é uma das coisas que nós, que somos da esquerda radical, né? Uma das coisas que costumam confundir é falar de extrema esquerda e extrema direita, né? Uhum. A gente diz que a direita, ela é a extremação, a extrema direita é a extremação do capitalismo, e a esquerda é radical porque ela busca a raiz do problema. Que, na nossa concepção, é o modo de produção capitalista. Então a gente gosta de fazer essa diferenciação por uma questão de rigor mesmo, né? A direita, ela visa extremar as contradições capitalistas, com a extrema-direita, né? Visa extremar as contradições capitalistas no intuito de proteger a propriedade privada e a estrutura de classe, mantendo, portanto, a classe burguesa como hegemônica nesse sistema. Quando a gente fala de esquerda radical, a gente fala em atacar a raiz do problema justamente porque a gente visa superar o sistema que reproduz essas contradições. Você falou, a esquerda se confunde muito, na cabeça de muita gente, principalmente da própria direita, com pautas identitárias, a gente pode colocar dessa forma. Então você falou da cultura woke. Isso. Então, exato. Da onde vem um pouco isso, né? A gente viu isso surgir antes nos Estados Unidos. Uhum. Porque nos Estados Unidos nós temos um espectro político muito estreito. Nós temos... E a gente tende a importar... merda vem dos Estados Unidos, a gente tende a importar. É mais ou menos aí. Surgiu uma merda nos Estados Unidos, importa pra cá. Mas não faz sentido pra lógica cultural do Brasil. Importa, foda-se. Temos basicamente um regime bipartidário, que nós temos um presidente de direita e um outro presidente de direita, mas um pouco mais liberal. Tanto que lá... Eu sempre falei isso. Democratas e republicanos. Os democratas são os piores e os republicanos são melhores, né? Nossa, peraí. Não que os democratas sejam melhores, mas... Tá. Mas é aquele negócio, né? Um joga bomba e o outro joga bomba com um avião pintado de LGBT. Não tem diferença, principalmente para nós latino-americanos. Uhum. Inclusive, os democratas têm mais histórico de serem aves de rapina imperialistas do que os republicanos. Isso é... Talvez o Reagan faça isso ficar um pouco dúbio. Mas os democratas têm uma prática imperialista brutal, assim. E lá, inclusive, o vocabulário deles é bastante diferente do nosso. Porque nós falamos, por exemplo, petralhas e reaças e tal. Lá eles falam conservative e liberal. Já repararam nisso, né? Sim. E liberal, para eles, não é liberal. Quando a gente fala liberal aqui, a gente está se referindo a um fenômeno de direita. Uhum. Lá, liberal é quem vota no Partido Democrata. Uhum. E aí, o resumo básico é: os republicanos são...
É porque parte daquele negócio do liberal dos costumes, né? É liberal em outros sentidos. Imperialismo, os democratas são imperialismo com bandeira LGBT. Por isso que se confunde tanto o espectro da esquerda, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, com o que defende pautas identitárias, de minorias, das mulheres, das pessoas trans, dos negros, dos LGBTs. Na verdade, isso aí é um fenômeno muito mais profundo e muito mais longo. Existe uma crítica muito grande acerca desse chamado identitarismo dentro da esquerda. E de que a esquerda se reduziu muitas vezes à defesa de pautas identitárias. Para eu não ser acusado aqui de estar repercutindo o discurso da direita, eu vou definir bem o que eu estou chamando de identitarismo. O que eu vou usar aqui como identitarismo é não a identidade como ponto de partida, mas ela como ponto de chegada, número 1. Então é não defender uma via que rompa com as raízes da opressão específica, mas que defenda apenas a sobrevivência das pessoas que representam essas minorias. É basicamente pensar, o que o Ian tá falando aqui é basicamente pensar que a pauta identitária, sem associá-la a uma perspectiva de luta de classes, é uma luta pelo fim, tá ligado? É uma luta que acaba se esvaziando porque ela é facilmente aderida pelo mercado. É aquilo que a gente sempre fala, a cultura woke que eles sempre dizem aqui pra gente, é justamente esse mercado se aproveitando dessas pautas identitárias e tornando-as mercadoria. Fazendo com que o espectador que se vê identificado em tela torne-se ele mesmo mercadoria. E na medida em que ele se torna mercadoria, ele passa a consumir a sua própria imagem em tela. Veja o que eu estou falando então. Quando o identitarismo ele não está associado a uma perspectiva de luta de classes, onde a gente ataca de fato o problema, a raiz do problema, nós estamos entregando ao mercado a possibilidade de mercantilizar a nossa imagem. Quando a gente diz isso, a gente não está falando que a identificação, que a representação ela não é importante, ela é importante. Mas é preciso que a gente pense que, em si, ela não ataca o problema. Aquilo que reproduz essas contradições. E esse é o ponto-chave. Conforme o espectro político foi se estreitando cada vez mais, muitos grupos que sofriam opressões específicas se viram reduzidos a defender apenas a própria sobrevivência. E isso tem uma série de consequências. Porque, primeiro, essa sobrevivência vira um fim em si mesmo, não se almeja mais uma ruptura sistêmica, que realmente emancipe, inclusive, todo mundo como classe, porque pensa no... Aliás, isso é muito importante, essa palavra, emancipação, é importante, porque o Marx ele é um filósofo da emancipação humana. Tá? Então, sempre que vocês forem se questionar o que Marx era na história da filosofia, porque muitos falam, Marx é filósofo, Marx é historiador, Marx é economista, tudo mais. Marx é um filósofo da emancipação humana. E para que essa emancipação humana seja possível, Marx ataca, critica a economia política. Percebe? E, portanto, o principal livro de Marx é um livro em que ele fala sobre capitalismo, não sobre comunismo. Percebe? Ele estuda, portanto, a base do sistema reprodutivo o qual estamos inseridos para, a partir dele, compreender a realidade material. Marx é um filósofo da emancipação humana. E quando a gente fala dos grupos identitários, portanto, do identitarismo, melhor dizendo, e o Ian fala do fim em si mesmo, que ele está tratando aqui, é justamente essa perspectiva onde, quando esses grupos lutam pela sua própria sobrevivência, isso sim é super digno, tá? Mas essa luta por sobrevivência é facilmente aderida por esse mercado. Quando essa luta ela não é assimilada sob uma perspectiva de luta de classes, ou seja, uma perspectiva onde se deseja superar o sistema vigente para que, de fato, esses grupos possam se emancipar daquilo que lhes prendem, dos grilhões que lhes prendem, facilmente se aderem enquanto mercadoria. No seguinte, se a luta é por sobrevivência, uma pessoa LGBT vai ter que se unir com seus pares. E nos Estados Unidos existe um vocabulário muito comum que é o de aliados.
Aqui no Brasil a gente não ouve muito isso, mas lá eles falam ally. Os aliados são as pessoas que não representam esse grupo LGBT, mas que servem como linha auxiliar. E o que esse aliado pode fazer? Bom, ele pode policiar a própria forma de se expressar, policiar o próprio vocabulário, ele pode... Supporters. Ele pode apoiar em público, mas você entende que é uma relação que não é de união, mas de tangentes? Quando a pessoa está lutando apenas pela própria sobrevivência, quem não faz parte daquele grupo não pode sobreviver por ela, entende? O que nós da esquerda radical defendemos? Nós defendemos a nossa união como classe trabalhadora. Isso. Então essas pessoas, claro, pessoas negras, principalmente no Brasil, pessoas LGBT, mulheres, sofrem sim opressões específicas, mas nós todos não devemos ser aliados uns dos outros, nós devemos ser unidos como uma classe, para lutar pela raiz de todas essas opressões e o sustentáculo de tudo isso. E sabe o que é interessante? Quando a direita assume o seu papel extremado, e portanto a extrema-direita, um dos principais pontos pelo qual a censura assumida por esse viés de classe, que é aquilo que a gente sempre diz também, a censura é um instrumento, é uma ferramenta de classe. Cabe a gente pensar qual é a classe que estará dominando essa ferramenta. E quando a gente vai ver as sociedades onde a direita assumiu esse papel extremado, e portanto as ditaduras de direita ao longo da história, a gente vai ver que, no geral, a censura à arte toma um direcionamento a essa perspectiva de classe, a atacar as classes. Tá ligado? A atacar essa perspectiva de luta de classe. Aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, e tem aula, já adicionei aula sobre cinema novo e a ditadura militar no Introdução ao Cinema, essa aula tá maravilhosa. Vocês vão perceber justamente esse viés, essa característica. De perceber, por exemplo, como no Brasil, especificamente, muitas das censuras que se deram para os filmes do cinema novo estavam inseridas, por exemplo, nessa ideia de democracia racial. O Brasil é um país da democracia racial. Não existe racismo por aqui. Ou seja, uma ideia de tentativa de criar uma imaginação nessa ideia de construção de uma identidade nacional, uma imaginação de que há uma só classe. Uma democracia racial em torno disso. Então veja, a censura, ela ataca a luta de classes porque sabe que atacando a luta de classes você destrói essa ideia no imaginário popular e cria no senso comum a ideia de que são todos iguais. Que são todos iguais. E essa é a prática nos governos da extremação desse processo à direita. Atacar justamente esse lugar. Perceber na luta de classes o problema e tentar retirar de qualquer filme, de qualquer obra, esse tipo de discurso que é percebido na realidade material. Mas que, ao ser percebido na realidade material, é preciso se retirar das representações para que essa classe oprimida não assinta nas suas representações. Isso aconteceu também na Alemanha nazista, também na Itália fascista, também no governo ditatorial brasileiro. E quando a gente diz que a censura na ditadura militar, por exemplo, ela tinha um caráter moral muito forte, é justamente criar essa moralidade muito intrínseca a essa perspectiva onde a classe se destitui em direção a um fortalecimento do discurso dominante. Percebe? Vivemos numa democracia racial. Ainda que a realidade material nos demonstre outra coisa, as representações nos fortalecem, nos dizem cotidianamente o contrário. Isso surge quando você vai ler os textos dos revolucionários, bolcheviques, dos comunistas antigos. Eles já reconheciam que dentro do capitalismo, pessoas diferentes sofriam opressões diferentes. Um dos movimentos mais pujantes, mais importantes, por exemplo, da União Soviética era o movimento de mulheres. O movimento de mulheres era importantíssimo.
O movimento de mulheres lá chamava Genotdel, G com ZH, Zenotdel. Né? Isso era uma coisa que eles prestavam muita atenção. A imagem da mulher era muito importante. Políticas específicas para a emancipação da mulher na sociedade eram muito importantes. Então, políticas de legalização do aborto. A União Soviética, a Rússia Soviética legalizou o aborto super cedo. Eu não sei se foi em 17, acho que foi em 1918 e tal. Políticas para desonerar a mulher de fazer jornada dupla, para que ela pudesse participar da vida política tal qual os homens participassem, para que os partidos, sindicatos, agremiações não ficassem só masculinos. Porque os homens iam militar e as mulheres precisavam ficar em casa cuidando dos filhos. Então era importante abrir creches públicas, era importante abrir restaurantes populares, era importante socializar o trabalho doméstico. Isso tudo parte do diagnóstico de uma opressão específica que as mulheres sofrem. Mesma coisa tem que ser feita com LGBTs, mesma coisa tem que ser feita com negros, reitero, no Brasil, que é um país profundamente racista. Agora, o que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia a gente vê a neutralização desses movimentos de opressão específica. O que eu estou chamando de identitarismo aqui, e não confundam com o que a direita diz, que é as pautas identitárias estão corrompendo o caráter do seu filho e ele vai transicionar na escola e usar banheiro sabe? Usar banheiro unissex. Isso aí é pânico moral, tá? O que eu tô chamando de identitarismo aqui é a neutralização de movimentos que reconhecem opressões específicas, mas que buscavam a ruptura estruturante. O identitarismo contemporâneo, por conta da ascensão do neoliberalismo, a União Soviética caiu, o neoliberalismo começou a ascender no mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil, e o centro político do neoliberalismo é o sujeito, é o indivíduo. Sim. E essa palavra sujeito, ela é ambígua, inclusive. Ela significa tanto a pessoa que é, quanto a pessoa que está sujeita. Sujeição significa a pessoa que está sujeita, né? E isso tudo de forma individual. A neutralização veio a partir da política feita pelo sujeito, nesses dois sentidos, e pela pessoa que tem a identidade não como começo, mas como fim. É um movimento de neutralizar essas pessoas que sentem essa dor específica, mas que não encontram saída se não lutar pela própria sobrevivência. Que, gente, eu quero reiterar aqui, não tô dizendo que essa luta é ilegítima. O que eu tô dizendo é que ela é insuficiente. Perfeito. Essa é a grande parada. Essa é a grande parada. Quando a gente fala dos grupos identitários, que eles lutam pelo fim, não é que a gente tá falando que não é uma luta digna. Afinal, é uma luta pela sobrevivência num sistema que reproduz essas contradições e essas opressões específicas. Só que a gente tem que ter a compreensão que essas opressões específicas, elas são opressões específicas de raiz de classe. Percebe? Então, a grande questão que a gente discute é justamente perceber a raiz de classe que está inserida dentro desse tipo de discurso. E atacar a raiz. E, muitas vezes, isso já é um dos espantalhos que o fascismo abraça para acusar de ser o que está degenerando a sociedade. Então, o que você estava falando dessa cultura, inclusive esse próprio vocabulário, cultura woke. E é muito por isso que eu disse pra vocês. Sobretudo, assim, não precisa ser na direita em seu valor mais extremado. Mas, quando nessas condições, quando a direita assume seu valor extremado numa sociedade, ela tende a atacar através da censura como instrumento, como uma ferramenta de manutenção de classe, ela tende a atacar especificamente o lugar onde a luta de classes está assumindo os discursos. Então, retira-se, por exemplo, de lutas de cunho racial a luta de classes e passa a se discutir, por exemplo, democracia racial no Brasil. Sério? A gente começa a partir para esse lugar, mas não precisa ir pra extrema, não. A gente vê como é que os casos do Vinícius Júnior, a CBF, bota o menino lá no meio do turbilhão pra ficar respondendo perguntas sobre racismo, tá ligado? E bota o menino pra chorar, todo mundo batendo palma pra ele, chorando porque tá sofrendo racismo. E aí o papo é esse. Estamos todos juntos com você, Vinícius Júnior. Mas só o Vinícius Júnior sofre aquela violência específica de classe. O resto são os allies, que podem até... estamos contigo, mas nunca vai sofrer o que ele sofreu. O que ele sofre cotidianamente.
Porque tudo isso se reproduz sob uma condição específica de classe. Sabe? Aqui no Brasil... Pior que no Lacrada. Brasil... Isso, muito obrigado. Aqui no Brasil, você vê o cara falando lacração, você já sabe que a análise não vai ser muito profunda, sabe? Mas aqui... Então, mas às vezes dá pra gente entender o que eles estão tentando falar com isso. Não só não vai ser profunda, como esse é o teto do que eles sabem sobre qualquer coisa. A gente já falou isso inúmeras vezes, mas eu canso de repetir. Eu não canso de repetir. Vou continuar repetindo aqui pra vocês. O máximo que essa galera compreende sobre arte é repetir massivamente cultura woke. Ou seja, na verdade isso nos demonstra que de arte eles não entendem porra nenhuma. O discurso deles são puramente ideológico, mas vendem a ideia de que são não ideológicos, de que eles estão reproduzindo um fato percebido na realidade, de que a esquerda estaria dominando através de uma grande conspiração as representações no mundo da arte. Oh não, tem lacração no meu filme de super-herói. Percebe? Com isso, né? Não sei se exatamente as pessoas são contra os direitos, fora os evangélicos, mas as pessoas normais, deu pra entender, mas eu tô dizendo assim, a gente, claro, vamos dizer, as pessoas que... O Bento tá lutando muito pra ser cancelado na internet. Não, mas, porra, eu tô dizendo assim, as pessoas, mais ou menos, que não são bitoladas em alguma espécie de religião ou seita, sei lá. As pessoas não querem as pessoas não tenham os direitos, eu acho, por exemplo, porque... Mas o que me parece assim, porque ninguém quer que, óbvio, devia ter penas mais duras, essa é outra questão também, não é mesmo? Pra mulher. Então, mais ou menos, Bento, porque assim, as pessoas a gente tende a acreditar que as pessoas não querem que essas coisas aconteçam. Racismo é uma coisa ruim, a homofobia é uma coisa ruim, a gente tende a crer que as pessoas têm que ser iguais. Só que a grande questão, que eu sempre repito pra vocês, é o bingo do leão, que a gente sempre fala, né? As frases que eu sempre digo aqui, mas que essa, no caso aqui, não é atribuída especificamente a mim, é um carinha chamado Karl Marx, lá atrás disse pra gente. A ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E por mais que nós saibamos que determinadas coisas não são legais, racismo, homofobia e tudo mais, não é uma coisa legal, a ideologia dominante, é claro que eles não vão falar assim, sejam racistas. Tá ligado? É claro que eles não vão falar isso, obviamente. Mas o que você faz? Você retira o caráter de classe que tem no racismo, que existe, que está na sociedade, e parte para esse lugar onde racismo é ruim. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês dessa questão? Quando a gente associa qualquer coisa na sociedade como uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo deslocada da história, a gente está criando, na verdade, um discurso onde aquilo não se confere na realidade material. De que aquilo é uma coisa má, mas ao mesmo tempo suportável. Porque eu não sinto, só quem sente, sente. Não basta ser ruim. Não basta crer, como o Ian disse pra gente, que o neoliberalismo se finda no sujeito, que o racismo ele é provocado, ele é caracterizado por um sujeito que faz racismo. Não. É claro que existe um sujeito que é racista. Mas o que torna isso possível? O que torna isso possível? Tá ligado? Mulher, assassinato em geral, não é mesmo? Pra feminicídio, você diz. Feminicídio, ó, pra todos os sídios, não desavalizando o feminicídio, mas eu tô dizendo assim, a lei em geral e tudo é tão podre aqui, é tudo tão ruim e errado. Por que alguma coisa se destacaria no meio desse lamaçal como boa? Eu acho que as pessoas não são contra. Assim, pautas diferentes, tipo aborto. Esse é um negócio que as pessoas deveriam poder votar, né, nessa questão. Não devia ter uma votação. É um discurso um tanto conformista e tudo mais, que é a prática do neoliberalismo, Bento. É a prática do neoliberalismo, é esse conformismo. É a ideologia dominante. Ação pública. Você falou uma coisa interessante, que foi o seguinte. Pessoas que não necessariamente são homofóbicas, às vezes torcem o nariz para certas coisas que são lacração. Foi meio isso que você falou, né? Talvez. Posso estar falando. Eu não sei exatamente isso, mas pode ser. Sim, pode partir dessa premissa. Eu tinha entendido algo assim. Né? Eu vou dizer o seguinte.
Esse tipo de fenômeno mais cultural é uma coisa muito poderosa para aliciar pessoas para a extrema-direita. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Pessoas que não particularmente tinham nada contra pessoas trans podem, por conta da desinformação que a extrema-direita propaga, serem aliciadas e começarem assim a achar que as pessoas trans estão ameaçando a sua existência. E lembra que eu falei que uma das coisas importantes que o fascismo faz é fazer com que a pessoa tenha medo de perder o seu lugar no mundo? Mas é aquilo que a gente falou. Não precisa ser também somente na versão extremada do capitalismo, portanto no fascismo. Não precisa só ser nesse lugar. A própria reprodução ideológica no capitalismo tende a esse discurso liberal, porque é o discurso dominante dentro de uma sociedade capitalista. A ideologia dominante do tempo é a ideologia da classe dominante. Percebe? E, portanto, mais uma vez, por mais que uma pessoa se identifique como não homofóbica, por mais que uma pessoa se identifique como não racista, ela passa a reproduzir esses discursos porque, ideologicamente, lhes coloca essa parada onde o intuito de classe envolvendo tudo isso é esvaziado. Então ela não se identifica como tal. E, porventura, ela nem é uma pessoa que maltrata pessoas trans, pretas e tudo mais, que é o mínimo. Mas, porventura, reproduz discursos que validam tais posições que colocam esses grupos minoritários como hierarquicamente inferiores. Percebe? Fazer com que a pessoa não entenda mais o mundo que ela nasceu e cresceu. De que, de repente, tudo vai ficar diferente e ela vai ter que se adaptar. E esse desconhecido gera um medo imenso. E geralmente isso acontece muito com esporte, com arte, né? Esse medo é infundado, ele é só um grande de um fantasma. Isso parece ser o que a direita sente em relação à esquerda. Que o pensamento liberal da esquerda está criando esse mundo que eles não sabem identificar. Não, mas os cabeças da extrema-direita sabem muito bem que isso é falso. Eles propagam esse discurso para que as pessoas se sintam amedrontadas. E eu dou um exemplo prático disso. Existe um grande porta-voz da extrema-direita estadunidense que é o Ben Shapiro. Não sei se você já... Sim, ele não é político também? Eu não ele sei não o que entrou ele na é. política, mas ele faz discursos super Exato. ultra e em plateias, Com rebatendo plateias, exato. todas E debatendo naquela circunstância do tipo, ele tem o microfone e a plateia, ele vai debater com um moleque que é estudante universitário, tem 19 anos. É uma questão de humilhação pública, assim, né? E esse cara... Meio Pablo Marçal. Ele fez recentemente um filme, que é um filme que homens... Eu não vou nem falar o nome do filme, mas é um filme no qual homens vestem peruca, entram pro time feminino de basquete e começam a ganhar todo o campeonato. Sim, é uma crítica, claro, a essa... Aí é que tá. O próprio Ben Shapiro falou assim, a ideia original era que isso fosse um documentário. Só que a gente descobriu que isso não existe. Que não é assim que funciona. Eles queriam, de verdade, pegar homens, vestir homens de peruca e colocar no time feminino. E eles descobriram que não dá. Que não é assim. Então, você entende? Eles pegam uma coisa, inventam um bagulho, elevam pro nível mais absurdo pra causar pânico. Porque, novamente, pessoas que Pânico moral, porque justamente onde há censura, onde eles atacam também, usam das ferramentas que eles detêm os meios, é isso. A classe dominante de um tempo, a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E por deter a ideologia dominante de determinado tempo, detém-se também os meios de propagação dessa ideologia. Percebe? E por deter os meios dessa propagação, se utiliza do pânico moral. Porque é na moral que eu consigo atingir esses valores na sociedade. Particularmente não tinham nada contra mulheres trans, de repente começam a achar que as mulheres trans estão ameaçando o mundo que elas entendem. Ameaçando seu espaço no mundo. Ameaçando o que você acha certo e errado. Sendo que, na prática, isso tudo geralmente é distorção. Isso tudo é espantalho. E por que se ataca tanto particularmente a comunidade trans? Porque é uma comunidade muito pequena e que tem poucos recursos para se defender. Lá nos Estados Unidos, o pânico é tanto que... eu vi uma pesquisa de um repórter perguntando para as pessoas na rua quantos % da população você acha que é trans. As pessoas respondiam 30%, 40%. Gente, tá mais para 0,01%.
0,1%, sabe? E isso alimenta essa roda de desinformação que, novamente, tem o intuito de causar pânico moral. Tem o intuito de mobilizar as massas para fazer com que as pessoas pensem que a razão pela qual elas não conseguem mais pagar aluguel é porque tem trans demais na escola, sabe? É porque tem gay demais na sociedade. É porque hoje em dia todo mundo tá muito fraco e muito viado. É porque hoje em dia se respeita demais negro tem muito privilégio. Isso tudo, eu tô mais me pautando pelo discurso estadunidense. Sim, mas as questões existem, só que em muito menor escala. As questões existem, né? Existem um pouco, né? O quê? Quais? Questões do trans, indefinido como lidar com trans no esporte, não tá? Mas isso é um debate em aberto. Sim, essas coisas existem mesmo, né? E isso nós devemos deixar para pessoas que são especialistas nessa área. Sim. E não pro Ben Shapiro fazendo um filme de ficção falando que homens podem vestir peruca e jogar basquete quando quiserem para ganhar campeonatos femininos. Imagino que essa é uma visão totalmente simplista, numa tentativa meio cômica desses documentários meio botando as pessoas em situações desconfortáveis, né, e tal. Mas eu imagino que coisa completa não é só basta você botar uma peruca, né? Você deve ter que provar que você está fazendo uma espécie de transição. E demora, né? E essa prova é difícil de fazer. É mesmo, eu imagino, né? Isso, então, essa é a questão delicada, né? Que é... o importante é pegar grupos que não têm a capacidade estrutural de se defender. Porque as pessoas trans não conseguem. Elas são minoria, uma minoria tanto política quanto numérica. Não detém a estrutura. Nós temos 2 parlamentares trans no Brasil, eu acho. Agora, que é a Erika Hilton e a Duda Salaber, né? Mas na Câmara Federal. No mundo inteiro tem essa democratização? Tem muitos trans na política? Eu não posso dizer, eu não sei. Eu não sei. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu não tenho certeza, eu não avaliei. Eu sei do cenário brasileiro, né? Sim. Mas isso é uma das coisas que... por que se ataca tanto a comunidade trans? Porque é uma comunidade que tem dificuldade de se defender desses ataques. É difícil. Nossa, acabou do nada. Mas é isso, gente. É aquilo que a gente sempre conversa, é o mesmo papo de sempre, né? A gente tem que estar sempre falando sobre esse assunto, por mais que a gente saiba que não funciona dessa forma, por mais que a gente saiba que a tal da cultura woke não existe da forma como eles pensam que existe. A gente tá sempre... E por mais que a gente não aguente mais falar sobre cultura woke, a gente precisa estar sempre falando. Porque, mais uma vez, esse é o teto da compreensão deles sobre arte, cultura e qualquer coisa. Porque, na verdade, ao contrário do que eles dizem ser, eles se utilizam da tal cultura woke como ferramenta ideológica para criar pânico moral. Ferramenta ideológica para fundamentar na sociedade um paradigma que parte de uma falseabilização da percepção da realidade material do que é certo, do que é errado. Percebe? É aquilo que eu sempre falo pra vocês também. A direita, ela até consegue ver a coisa do mundo. De maneira muito torta, mas ela vê o sintoma. Só que o que ela faz com o sintoma? Porque afinal, gente, assim, as pessoas veem. A realidade material tá aí. As pessoas enxergam ela. Então, o que a direita faz? Ela parte desse lugar e cria as distorções dessa realidade. E aí qual é a questão? Enquanto nós da esquerda olhamos para as questões que nós percebemos na realidade e vamos atacar o problema dela, tentar enxergar a raiz desse problema, por que isso existe? E invariavelmente os problemas, as contradições surgem por conta do sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. A direita, ela ataca o fim. Então, o cinema brasileiro... É aquilo que eu falei. O cinema brasileiro é ruim. Melhor. Desculpa. O cinema brasileiro não é assistido. Não tem público para cinema brasileiro. Qual é o problema? Aí a gente da esquerda. Porque o cinema brasileiro não é protegido frente a um mundo, a um cenário da indústria da cultura monopolizada nas mãos do estrangeiro, sobretudo de Hollywood, que chega aqui e, tendo o monopólio consigo da distribuição, produção e exibição, domina o nosso mercado exibidor, que também é monopolizado. Portanto, para que o nosso cinema seja exibido, é necessário que nós criássemos mecanismos de proteção para que esse cinema possa estar sendo exibido nas salas de cinema. Porque em todos os momentos históricos onde houve proteção ao nosso cinema, o cinema brasileiro teve público e muito público. Ou seja, nós vamos na raiz do problema. O que eles fazem? Cinema brasileiro não tem público. Por quê? Porque é ruim.
como se houvesse uma associação direta entre qualidade do filme e público. O que a gente sabe que não tem nenhuma verdade nisso. É só ver a lista de maiores bilheterias de todos os tempos que tá lá. Tá lá. Sabe? E a mesma coisa para discutir grupos minoritários, identitarismo. A indústria da cultura passa a criar mecanismos para representar esses grupos. Por quê? Aí a gente vai começar a discutir. É bom que esses grupos sejam identificados? É. É bom que esses grupos sejam representados? É. Entretanto, é de se pensar como esse identitarismo reproduz determinado discurso onde, na verdade, se discute a sobrevivência desse grupo. E a gente vê o caso do Vinícius Júnior. A CBF coloca lá ele no meio e mercantiliza o racismo em torno do Vinícius Júnior. Torna isso uma mercadoria. Percebe? E, portanto, sabendo que esses grupos lutam pela sua própria sobrevivência, como eu posso me tornar um, aspas, falso aliado nisso tudo e vender para esse grupo, tornando-os mercadoria e, mais do que isso, consumindo a sua própria imagem. Mas não só eles consumindo sua própria imagem, mas outros grupos que não são exatamente pertencentes a esses que sofrem a violência específica de classe, possam se sentir pertencentes a essas pautas, no sentido de serem aliados a elas, comprando a ideia. Comprando a ideia. Quando eu digo comprando a ideia, é comprando. Percebe? Mas o que a direita vai falar? Não. A indústria da cultura está representando os grupos minoritários. Por quê? Cultura woke. Ou seja, eles atacam sempre o fim. O final da escala produtiva. Nunca a esteira. Nunca a esteira. Saca? Então, vamos botar a mão na cabeça pra pensar sobre essas coisas, beleza? Olha só. Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo para membros. É isso mesmo, você assina, membros aqui embaixo do vídeo, tá lá, escrito Seja Membro. Clica lá naquele botãozinho, escolhe qual membro que você quer ser, todos eles têm a mesma opção, e você passa a ter vídeos exclusivos aqui no canal. É bastante vídeo, te garanto. Curtiram o vídeo?